Oi, gente, tudo bem? Resolvi trazer o meu marido aqui, o Dani. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez, né? Faz tempo a gente gravou, acho que uns 2 ou 3 vídeos juntos já, sei lá, mas faz muito tempo. Vocês podem achar por aí no YouTube. E a gente tá aqui junto porque a gente quer falar sobre casamento após os filhos. Na segunda-feira, dia 24, né, às 9 horas da noite, a gente vai fazer uma live lá no meu Instagram. O link tá aqui embaixo, então vocês podem já me seguir se vocês não me seguem, né, e acompanhar essa live com a gente. Antes disso, a gente quer trazer esse tema aqui pro YouTube. Então lá a gente vai falar mais aprofundado, mas se você gostar desse vídeo, então aí você nos acompanha lá na live, beleza? Então vamos lá. Bom, a gente estava lendo uma pesquisa feita nos Estados Unidos e também no Reino Unido, que foi feito um estudo com 2.000 pais e mães que tiveram filhos. A pesquisa revelou várias coisas, né, mas entre elas que um terço dos casais sofre problemas sérios e muitas vezes definitivos depois da chegada dos filhos, e um quinto acaba se divorciando. Então é um número bem alto, né? Quando a gente pensa que filho é uma coisa que deveria trazer mais alegria para o casal, que deveria trazer mais felicidade para o casal, e acaba um terço sendo, ou seja, 30 e poucos por cento ali, né? Acaba sofrendo com essa chegada do novo filho, e um quinto acaba se divorciando. Então é um dado bem triste. E realmente a gente conversando com outras pessoas, a gente percebe que tem muitos relatos de conhecidos nossos, de pessoas próximas que falam: poxa, o filho prejudicou meu casamento, depois que chegou o filho eu tive problemas. Eu e a Yolanda particularmente não acreditamos que o filho seja o culpado, que a culpa seja do filho. A gente não acredita dessa forma, mas que muitas vezes faltou algo da parte dos pais, faltou de repente uma preparação para aquele momento, e a gente quer falar um pouco sobre isso aqui com vocês hoje. Eu recebo diversas mensagens, principalmente no direct do Instagram, onde eu compartilho mais de perto, né? Aqui no YouTube eu não tenho feito tantos vídeos, mas mensagens de pessoas que ou já se separaram, ou estão a ponto de se separar, ou não sabem mais o que fazer, porque realmente o relacionamento tá virado do avesso depois que o bebê chegou, ou que cresceu, enfim, a criança, né? E com a gente foi um pouco diferente, mas não é porque a gente é especial, porque a gente é perfeito, porque nós somos uma família de comercial de margarina. Mas, na verdade, é simplesmente porque a gente fez algumas coisas diferentes e faz diariamente, exercita essas coisas que a gente quer trazer para vocês aqui. A expectativa da sociedade é realmente essa, que os filhos chegam, o casal não tem mais tempo, que o casal não tem mais relação sexual, que o casal tudo vira um caos, tudo é voltado para a criança. Essa é a expectativa da sociedade e se torna a realidade, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer. Né? Com a gente foi diferente, tanto que a gente quer ter mais filhos e muitos filhos, se Deus permitir que a gente tenha, porque realmente os filhos eles não vieram com esse peso, a gente não transformou isso num peso, a gente tem conseguido desfrutar dessa experiência de uma forma muito boa e a gente quer compartilhar com vocês. Isso é interessante que a Lana comentou, porque vocês podem perceber, se você tem filho, né? Se você falar, talvez você seja a pessoa que pense: eu não quero mais ter filhos. Os filhos me trouxeram muito prejuízo, dá muito trabalho, meu casamento piorou. Talvez você seja essa pessoa. Mas, se você é uma pessoa que está disposta a ter mais filhos, quando as pessoas te perguntam, provavelmente você vai esbarrar com muitas pessoas que vão dizer: não, mais outro filho, porque é o caso que eu e a Lana nós esbarramos o tempo inteiro, né? Vários outros casais, a maioria, acabam nos taxando como loucos porque nós queremos ter um terceiro, porque nós queremos ter um quarto, sei lá, porque nós queremos ter mais filhos. E realmente esses comentários, essas piadas que são feitas às vezes, que você não vai mais ter tempo, esse tipo de comentário que é muito presente na sociedade, é fruto realmente de pessoas que parece que não estão se preparando direito para esse momento da chegada dos filhos. Porque realmente, de fato, é algo que muda e que exige preparação. A gente vai falar bastante sobre isso lá na live, então não perde, segunda-feira. Essa pesquisa que eu citei anteriormente fala de um período de muitas brigas justamente ali nos primeiros 3 meses. Isso é interessante, porque aqui nós tivemos uma preparação muito boa, né, que diz respeito a estudar sobre essa chegada dos filhos. No primeiro, principalmente depois com a No primeiro, no segundo filho, né, foi algo que a gente conversou bastante, e eu sabia de antemão que aquela fase ali dos primeiros 40 dias, por exemplo, a mulher passa pelo puerpério, tem mulheres que desenvolvem, sei lá, depressão pós-parto, tem mulheres que sofrem muito nesse período, está tendo um reequilíbrio hormonal acontecendo no corpo da mulher, além da adaptação com uma nova rotina, muitas vezes sofrendo de privação de sono, e tudo isso
pode trazer um cansaço, um estresse. É normal, se você não dorme direito, você fica um pouco mais irritado. Se você está tendo uma alteração hormonal, você pode ficar um pouco mais irritado. E nessa hora é que é importante que o marido esteja preparado para ter essa paciência com a esposa, entender, saber como conduzir, saber como se comportar, não revidar o mal com o mal, conseguir contornar essa situação, separar um tempo para conversar, né, se preparar para esses dias que vão ser dias um pouco mais difíceis, principalmente do primeiro filho. Mas dá para passar por isso sem ter briga, sem pensar em arrancar aliança e jogar. Isso são princípios que a gente considera que você nunca deve fazer. A Ana vai falar um pouco aí também sobre casamento, né? Sobre como a gente enxerga o casamento, porque é algo que faz grande diferença também para quando chegam os filhos. Como que nós enxergamos o casamento? Essa parte da preparação, ela fala muito a respeito do bebê no início, né? Da criança no início. Mas se a gente for pegar num longo prazo, uma coisa que eu acho muito importante, que pra gente fez toda a diferença e faz, é a questão de ser intencional, né? E de entender a respeito do casamento, como o Dani falou. Porque quando... É batata. Alguém vem me falar a respeito de meu filho nasceu e aí agora meu casamento tá virado. E aí você vai percebendo pela fala da pessoa que o problema nunca foi o filho, porque na verdade nunca é o filho. O problema já estava ali, de alguma maneira, seja na forma como o casal se enxerga, como eles enxergam e encaram o casamento, né? Às vezes como uma coisa que, tipo, se der errado, se eu me cansar, se eu não tiver mais desejo, se eu não tiver mais vontade de ficar perto, aí eu descarto, né? Muita gente tem o relacionamento como algo descartável, né? Recebi uma mensagem esses tempos, eu quase me separei 3 vezes, tipo, não sei, pra mim isso é uma coisa muito estranha, né? Se a pessoa já pensou em se separar uma vez, é porque o negócio, ela já tem isso como uma opção, daí ela já pensou 3 vezes nisso, então já tem uma opção que a próxima coisa, o próximo perrengue, ela ou vai se separar ou vai pensar em separar de novo. Então é meio que fica... que não está firmado, não está sólida aquela relação. Então nunca teve a ver com o filho. Tem a ver com a forma como a gente encara. Com o antes do filho já estava assim. O filho só revelou, já só trouxe à tona algum problema que já tinha ali naquele casamento, né? Então é muito importante alinhar isso primeiro, né? E se você já teve filho, agora não dá tempo de alinhar, de me preparar. Dá tempo sim, dá tempo de rever, dá tempo de parar, de observar e ajustar o que precisa ser ajustado a respeito de valores. Qual é o nosso objetivo como família? Por que eu tô com essa pessoa? Por que eu escolhi essa pessoa? Né? O que eu preciso fazer para que isso funcione, para fazer dar certo todos os dias? Porque não foi lá o dia que você casou ou o dia que você se juntou, enfim. Todos os dias a gente escolher fazer dar certo, né? E tem intenção nisso. Acho que quando a gente é intencional, principalmente depois de nascer os filhos, é muito necessário ser intencional, porque todos os dias você vai acordar e você vai ter a intenção de fazer aquilo acontecer. Se você tem intenção de fazer o outro feliz, a intenção de tornar a vida do outro mais fácil, no sentido de menos sobrecarga, né? Porque a gente pode facilitar a vida do outro, a gente faz, né? Mesmo que não seja da forma talvez que a outra pessoa esperava, mas a gente está sempre buscando isso. Então essa intenção, ela vai servir para tudo. Ela vai servir para a intenção de se priorizar, a intenção de ter um tempo sozinho, a intenção de se esforçar, realmente se dispor, de namorar e tudo mais. Quando a Lona fala de intenção, ela está falando aqui de um esforço intencional, né? Não é esperar acordar com essa intenção no coração, esperar que brote algo que vai me inclinar a isso. Não. Existe um esforço intencional em fazer com que dê certo o casamento, dê certo a criação dos filhos. Existe um esforço em abrir mão de orgulho, um esforço em desejar conversar, em abrir mão do orgulho para ouvir o outro. Existe um esforço, né? Tanto nos aspectos práticos, físicos, em ajudar em coisas da casa, como em aspectos emocionais, quando a gente tem que parar, ouvir, conversar, entender, dialogar. Então, esse esforço intencional, ele realmente fez grande diferença para nós. E a gente deixa isso como dica aqui para vocês também. Um ponto que eu vejo que muita gente acaba tendo divergência, briga, pessoas que reclamam, meu marido é muito egoísta, ou a minha mulher é egoísta, a mulher acha que o marido não está ajudando tanto quanto deveria, o marido deixa ela ficar realmente sobrecarregada, ou o marido acha que a mulher está sendo egoísta, não está enxergando o quanto ele está se dedicando fora de casa. Essas situações, elas são bem comuns e que vão gerando desgaste após desgaste e acaba sendo muito prejudicial. Então é bom entender, a gente procurar olhar para nós mesmos, não sermos egoístas, se dispor a ajudar, se dispor a se esforçar mais, porque ambos vão ter que se doar mais. Quando tem mais uma criança na família, ambos vão precisar se dedicar mais e se esforçar mais em suas áreas. Então,
Não deixe o egoísmo tomar conta aí do seu coração. Uma coisa que muitas pessoas reclamam e que muitos casais que não têm filhos têm medo de ter filho por causa disso é a questão da rotina, de não ter mais tempo, de não dormir mais. É como é que eu vou ter tempo pro bebê, cuidar da casa e trabalhar e ainda ter tempo pro relacionamento, né? Além da questão da intenção e de não olhar pro seu próprio umbigo, né? De não ser egoísta, de sempre tentar olhar também para o outro, é muito importante que o casal, na preparação para ter o filho e também depois, se informe e estude a respeito de muitas coisas. A gente sempre fez isso. Eu acho que a mulher tem uma tendência maior de ir atrás dessas coisas, então eu fiz já muito mais estudando, mas sempre envolve, sempre trago. Aí acaba que também desperte o interesse em buscar, conhecer e entender, aprender a respeito de mais coisas, né? E isso é muito importante porque vários aspectos podem ser alinhados aí quando a gente estuda, quando a gente aprende. Por exemplo, rotina e sono são coisas que eu tenho batido muito na tecla, principalmente lá no Instagram, mas são coisas que são chave, não só para a qualidade de vida do bebê, que já é muito importante, mas para a qualidade de vida do casal, da mãe também, que acaba sendo o principal cuidador ali naquele início, mas do casal. Porque se os filhos têm rotina, como agora, os nossos filhos estão dormindo, eles estão ali no quarto, estão dormindo, já sei lá que horas são, 11 horas da noite, e eles estão dormindo desde as 8, a gente não tem preocupação nenhuma, eles têm rotina, todos os dias eles dormem no mesmo horário, a gente sempre tem esse tempo livre, as sonecas deles também são sempre no mesmo período, elas existem, não existe um dia que tem, um dia que não tem, então a gente tem previsibilidade de onde a gente vai encaixar os nossos momentos juntos também, e não só isso, mas as outras atividades, para que não gere sobrecarga, para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito, e sempre consiga ter um tempo um com o outro, estar descansado também, né, porque descansado mesmo a gente nunca vai estar, a gente tem filhos, filhos exigem de nós, mas a gente consegue ter uma organização, um planejamento. Então, estudar a respeito dos aspectos que envolvem aí a chegada do bebê e a criação de um filho são muito importantes, né? Eu tenho um aulão, vou até deixar aqui embaixo o link para vocês, um aulão de sono e rotina, onde eu falo mais sobre isso, mas é muito isso. E a questão do sono também, de entender a respeito do sono do bebê, de proporcionar para ele um sono melhor. O nosso primeiro filho, tem um vídeo também aqui no YouTube falando do Otto, de que a gente não sabia muito dessa parte, então foi bem diferente. Depois a gente conseguiu ajustar e a Cora já veio, já nasceu já nos eixos, que a gente já ajustou direitinho o sono dela. Então, assim, os dois dormem bem, o Otto dorme a noite toda, a Cora quase já dorme a noite toda, ela ainda mama uma vez pelo menos à noite, mas a gente tem tempo e acaba ficando mais descansado. Então, eu acho que essas duas coisas são muito cruciais para o casal, né? A rotina, para que a gente possa ter tempo, e o sono, para que a gente possa estar descansado, para quando a gente tiver tempo, a gente poder fazer alguma coisa juntos e se dedicar. É muito importante isso. E os casais, hoje em dia, acabam não atentando a isso. E aí não tem tempo, não estão descansados e vira uma bola de neve. É fato que a vida com filhos, ela muda em relação à rotina do casal, né? Sim. E eu vejo que tem muita gente que fica um pouco... mas agora não vou mais poder ir naquele churrasco de amigos se meus filhos dormirem às 8 da noite, como é que eu vou fazer para sair de casa? Eu não vou mais ter aquele meu tempo com os meus amigos. Então eu não vou fazer essa rotina com os meus filhos, eu prefiro que eles durmam meia-noite mesmo, que eles durmam a hora que eu for dormir. Só que aí tem um detalhe, né? É muito ruim você não ter um tempo para estar a sós com o seu cônjuge. É muito ruim você não ter um tempo que você consiga ficar a sós para trabalhar, para produzir, para fazer outras coisas. Para nós aqui a gente sabe, olha, a partir das 8 da noite a gente está tranquilo, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer um monte de coisa que a gente precisa colocar em dia, a gente consegue ter o nosso tempo a sós. A partir das 8 da noite, que é o horário que eles estão dormindo. Isso é realmente crucial. Agora, é interessante perceber o seguinte, como as pessoas, às vezes elas estão priorizando os amigos do que o cônjuge. Eu quero que meu filho durma meia-noite mesmo, que ele durma a hora que eu quiser, porque eu quero estar lá com os meus amigos e tenho que levar a criança junto, então eu quero que a gente esteja lá no churrasco. Então você está priorizando mais os amigos do que o seu cônjuge. Isso já está errado, né? Aqui, é claro que a gente consegue ir num aniversário, ir num casamento. A gente não deixa de fazer nada. A gente não deixa de fazer nada. Por quê? A gente tem a rotina. E quando precisa quebrar essa rotina, a gente quebra. Quebrou, tudo bem, aquele dia vai ser diferente e tal, mas pelo menos a gente não tem uma criança, num dia que a gente está em casa, que está acordada até meia-noite, até 1 da manhã. Estressando, irritando ainda, né? Porque aí depois ainda acaba desgastando tudo. Perfeito. Não, é isso. Então, preste atenção nisso. Priorize o seu casamento, priorize o seu tempo a sós, e aí com certeza você não vai ser um daqueles 1/5 lá da estatística da pesquisa, beleza? Inclusive, nessa pesquisa, depois foi entrevistado os casais que se divorciaram, a grande maioria, eu não lembro agora exatamente a porcentagem, mas é mais do que 50%, informou que o grande motivo pelo qual eles se separaram foi falta de comunicação. Eles perceberam depois do divórcio que eles realmente não conversaram sobre situações, o divórcio acabou sendo a primeira opção,
E tudo isso é muito triste, porque eu imagino que ninguém começa um casamento pensando em terminar. E ninguém acaba decidindo por ter filhos pensando que aquilo vai prejudicar o seu casamento. Então, realmente dá uma sensação de que aquele relacionamento fracassou por não seguir alguns princípios básicos. A gente podia ficar falando muito mais sobre isso, mas a gente, além da live, a gente preparou um material muito legal sobre casamento pós-filhos, muito completo, que com certeza a intenção nossa é realmente ajudar e até aí abençoar e edificar a vida de casais aí que estão se preparando para ter filhos e que já tem filhos e o negócio tá doido, ele tá desajustado e precisa de uma ajuda. Então a gente fez esse material e na live do dia 24 a gente vai disponibilizar ele. Se você estiver assistindo, esse vídeo já passou a live, agora eu tô perdido, com certeza a gente já vai ter editado a legenda, já vai estar aqui embaixo o link também para esse material. Mas se você está vendo isso antes da live, participa com a gente que vai ser muito legal. A gente vai estar trazendo bem esmiuçado esses assuntos aqui, tratando de várias outras coisas. E vai ser muito legal ter você com a gente poder também interagir, responder perguntas e tudo mais. Beleza? Tem alguma coisa para falar? É isso. Valeu, pessoal. Tchau. Até a live. Um abraço.